Saudações, pessoal, tudo bem? Bom dia para ti, boa tarde, boa noite para você que está comigo, né? Não sei o horário que você está vendo essa aula. Então, seja bem-vindo. Você está, com Marcelo Galvão e a matéria é História. É isso aí. E a gente vai falar de novo sobre o quê? As revoltas regenciais. Lembra que eu disse que as revoltas, que o período regencial foi conturbado, né? Coronelismo, né? Começa a surgir, né? Aquela questão do coronel. Aí eu até indiquei um filme para ti, um filme muito bom, um filme brasileiro, né? Gostoso, filme legal, né? Chamado O Alto da Compadecida. É um filme clássico do cinema brasileiro, né? Mas é um filme muito interessante, né? Aquele ator Matheus Nastergalli, aquele cara é brilhante, velho. Selton Mello, né? E companhia. Os caras são os atores, nossa, aqueles caras são demais. Mas nesse filme Alto da Compadecida, é claro que não fala diretamente sobre o período regencial. Não fala. Mas ele fala sobre um momento histórico do Brasil, né? Sobre o sertão, o cangaço, e fala sobre a questão do coronelismo, né? Que o coronelismo ele surge exatamente aqui no período regencial, quando, tá? Ainda na regência trina provisória, permanente, né, no caso, né, que foi o ato de 1834, o ato adicional, eles criam, pessoal, nada mais, nada menos do que a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional vai ser a base do coronelismo, principalmente no Nordeste brasileiro, tá bom? Então, fica a dica aí para você, depois você dá uma olhada, tá? No momento, né? Tranquilo. Então, vamos lá, pessoal, quando a gente fala de Sabinada, você vai pensar que o seguinte, ela ocorreu onde? Na Bahia, ok? Sabinada foi na Bahia. Líder Francisco Sabino, tá? Sabino, daí o nome, ok? Então, qual uma das intenções aqui? A gente vai ser bem direto, tá? Talvez o tempo não permita, mas o que eu quero dizer para você é que a Sabinada, ela tinha uma pequena intenção, é claro, ela era contra essa questão dessas alternâncias entre o governo, tá? E de certa forma ela queria separar o Brasil. Sim, separar, tá? Separar a nação, separar o Estado baiano. Eles queriam separar a Bahia, né? Então vamos lá, eles queriam separar a Bahia, tá? Do restante do país. Por quê? Pessoal, elas tomam as ruas de Salvador, né, devido a essa insatisfação da própria população com o governo central, essa alternância. Lembra que eu até falei para vocês, né? Começa com a regência trina provisória, depois passa para uma regência trina permanente, depois passa para uma regência una, aí que é o que foi com o padre Feijó, né? Depois muda de novo e vai para Araújo Lima, né? Então, até que surge o que? O golpe da maioridade, né? É exatamente. Problemático esse negócio, né? Problemático demais. Então, essas regências, esse ponto, tá? Surgiu essa insatisfação do povo baiano com relação ao governo central. Então, eles queriam separar, tá? A Bahia, tá? De toda essa questão, né? Que questão é essa? Essa questão de, vamos colocar assim, essa bagunça, essa balbúrdia que estava a política nacional no Brasil. Então, Francisco Sabino, né, que foi um líder do movimento, jornalista, médico, fazia parte desse movimento, e é claro, ele queria reformas sociais, tá? Então, vamos partir aqui, ó. Então, o movimento talvez perdeu o apoio da elite por causa dessas reformas sociais. Aqui, ó, tá? As reformas sociais, elas faziam parte, tá, dos ideais desse movimento. É claro, quando se fala em reformas sociais, aí o negócio começa a complicar, tá? Foi um movimento breve, durou pouco mais de um ano. Você vai pensar, professor, não foi nem um ano corretamente, né? Foi de 37 a 38. E é claro, ele foi o que? Totalmente massacrado por quem? Pelas forças governamentais, né? Um detalhe para você, pessoal, é que ao mesmo tempo que estava ocorrendo esse movimento na Bahia, também estava ocorrendo o quê? A cabanagem. Onde? Lá no Pará. E junto com a cabanagem estava ocorrendo isso aqui, ó, a balaiada
No Maranhão. Aê! Pessoal, exatamente. Onde foi isso aqui? Maranhão. Mais precisamente na região de Caxias. Em Caxias tem até o Museu da Balaiada. Muito, muito bacana. Então você que está vendo essa aula, se um dia você vier ao Maranhão e você que é maranhense, tá? Viajar pela região de Caxias, pessoal, dá uma parada lá e visita o Museu da Balaiada. Muito bacana, muito belo, né? História viva, cara, lá. Muito bom, tá? Não esquece disso, tá? Em Caxias, no Maranhão, cidade belíssima, cidade pequena, não, pequena sim, ela é uma das maiores cidades do Maranhão, mas é uma cidade bonita, né? Ok? Cidade do interior do nosso estado, tá? Então não esquece de passar lá pela região de Caxias, ok? Pessoal, e quem foi os líderes? Claro, todo movimento tem um líder, né? Então vamos lá. Líderes. Eu vou botar o nome dos caras aqui. Raimundo Gomes. O sertanejo, né? Francisco dos Anjos. Francisco dos Anjos. E o outro, o escravo chamado Negro Cosmo. Aqui no Maranhão tem um movimento que luta pelos direitos dos negros, chamado Movimento Negro Cosmo, tá? É muito interessante também, depois você pode dar uma olhada, tá? Nesse movimento de pessoas afrodescendentes e aquelas também que são simpatizantes, que lutam pelos direitos dos negros no Maranhão. É muito bacana também esse movimento, tá? Professora Isaura, beijão para você. Tá? Você sabe que eu sou seu fã e a senhora tá aqui, ó, no coração, tá? Um beijão, professora, tá? Ela é uma pessoa muito, muito inteligente, muito simpática, amo demais, professora Isaura, tá? Ok, então, pessoal, esses três líderes aí, ó, Raimundo Gomes, Francisco dos Anjos e Negro Cosmo. Pessoal, um detalhe para o movimento da balaiada é o quê? Que eles lutavam exatamente também, mais uma vez, pela essa alternância, né, dos poderes. Eles lutavam principalmente contra a opressão dos fazendeiros, tá, da região, tá? Eles lutavam, ok, contra a opressão e exploração dos fazendeiros. Os fazendeiros na região, ok? É um detalhe, pessoal, aí, tá bom? Raimundo Gomes, Francisco dos Anjos, Negro Cosmo, tá? Então, anote isso aí, tá? E eles lutavam contra a opressão dos fazendeiros, tá? No Maranhão, ok? Não sei se fugiu a tela, mas um detalhe, tá? Para você que talvez não esteja vendo aqui, ó, Raimundo Gomes, Francisco dos Anjos, Negro Cosmo, tá bom? Lutavam contra a opressão e a exploração dos fazendeiros no Maranhão. Perfeito? Vamos lá, tá? O que eu quero para você? O que eu quero dizer com isso? Pessoal, embora você tenha três líderes aqui, o movimento ele foi totalmente massacrado por alguém, um militar, que passou a ser duque da região, chamado Duque de Caxias, né? Duque de Caxias é o patrono, isso, grande símbolo das Forças Armadas Brasileiras. Por ele ter massacrado, acabado com esse levante, ele foi condecorado a ser duque dessa região, né? Mas eu quero colocar para você que, embora você tenha três líderes aqui, o movimento ele não conseguiu ter o seu êxito. Por quê? Porque não tinha uma liderança. E é claro, cada um queria uma coisa, então foi um movimento, mais de uma guerrilha no interior do Maranhão. Os escravos começaram a fugir das fazendas para os quilombos. O Negro Cosmo, para você ter uma ideia, né, quando ele foi capturado, ele foi totalmente, brutalmente morto, né? Ok? Para quê? Para dar o exemplo para os outros escravos. Vários escravos foram mortos por açoite, por espancamento, enforcado. Então, por quê? Para que esses escravos não fizessem mais esse levante, os próprios sertanejos, eles se comportassem, ou eles aceitassem a opressão, né?
aceitassem o modo de vida, esse modus operandi dele. Então, pessoal, você vai pensar dessa forma. Esses movimentos aqui, tanto a cabanagem no Pará, quanto os malês na Bahia, a sabinada na Bahia e a própria balaiada, tá? Eles eram movimentos que eram contra essa alternância, principalmente política, e que se passava esse governo central, tá? É claro, a balaiada e a cabanagem estavam, principalmente a cabanagem, ela estava mais para movimentos populares, totalmente popular, tá? Movimento, é claro que os malês eram mais os escravizados, né? E na Bahia teve a adesão da classe média, ok? E uns grandes fazendeiros, okay? Com o movimento. Diferente da farroupilha no Rio Grande do Sul, nós ainda vamos falar dela em um momento oportuno, mas a farroupilha no Rio Grande do Sul, para você ter uma ideia, pessoal, essa guerra civil no Rio Grande do Sul, que se espalha pela região sul do país, ela foi um movimento da elite. Isso, movimento elitizado, totalmente elitizado, tá? Mas é claro, pessoal, essa questão a gente conta em um outro momento. Pessoal, vou deixar para vocês aqui, tá no finalzinho da aula, não esquece, vou deixar umas imagens aqui desses 4 movimentos aí que fizeram parte, né, que nós falamos até agora, da cabanagem, da revolta dos malês, da balaiada e da sabinada, para a gente visualizar melhor como é que foi, né, qual a ideia que se tem desse movimento, tá bom? Vou deixar as imagens para você e a gente se vê nos próximos encontros e na próxima aula. Tá bom, pessoal? Bons estudos, beijão e a gente se vê. Tchau, tchau. Fui!